Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Senhores Deputados Municipais, representantes dos partidos, Excelentíssimos Munícipes, público presente. Passaram 50 anos sobre o dia 25 de abril de 1974. Foi nessa madrugada de abril de 74 que um herói pouco provável, encabeçando uma coluna militar de cerca de 240 homens, sai de Santarém rumo à capital, se não sem antes proferir perante eles as seguintes palavras: meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui. Nesse dia no terreno, o capitão Salgueiro Maia, no contexto de um golpe militar planeado e conduzido pelo movimento das Forças Armadas, MFA, colocaria fim ao regime autoritário que governava Portugal desde meados dos anos 30. Suportado a Constituição de 1933, fez nascer o Estado Novo, secundarizando o Parlamento e limitando também as liberdades individuais e coletivas. Portugal era nessa madrugada um país amordaçado, aquém do desenvolvimento, imerso numa guerra colonial na qual milhares de jovens suspendiam ou abandonavam os seus projetos de vida, alguns inclusivamente perecendo na defesa das colónias e um secular império que à época já necessitava de ser repensado. Nas décadas anteriores do regime, a PIDE, a Polícia Política, poucos anos antes rebatizada eufemisticamente por DGS, assente numa lógica dissuasora e corretiva, neutralizava os opositores ao regime. Ao longo da sua história, alicerçada nos seus poderes, efetuou cerca de 15 mil presos políticos. Nessa aurora de abril, muitos portugueses tinham a sua liberdade condicionada, fruto do seu pensamento livre e contrastante com o poder de então. Urgia libertá-los. Contudo, a homérica iniciativa dos militares da MFA, que desencadear o golpe militar, segundo alguns leves idealistas, assentava principalmente em problemas de carreira, corporativos e no contentamento crescente nas Forças Armadas, pela manutenção de uma guerra, melhor que ninguém, sabiam estar longe de ser ganho. Estes oficiais não aceitavam também poder vir a ser ultrapassados nas suas carreiras por oficiais milicianos, cuja formação acelerada pelas necessidades imputadas pelo conflito militar era adquirida em escassos meses. O nosso oficial, anónimo herói até essa madrugada, o capitão Salgueiro Maia, foi provavelmente quem melhor encarnou a abnegação de todos os louros e vitórias decorrentes de abril. Foi herói a contragosto, não querendo mais que fazer a revolução, devolver a liberdade ao povo, instaurar a democracia, acabar com a guerra colonial e voltar ao seu quartel. Abril não lhe fez jus. Marginalizado e humilhado pelas hierarquias militares, nunca se vergou, ponderando hoje na memória dos filhos de Abril como um dos maiores símbolos da liberdade e daquilo que pretendiam ser os valores daí saídos. As motivações para a esmagadora maioria dos capitães e dos protagonistas desta jornada estavam assim longe do ideal romântico que continua, tantos anos depois, a ser propalado pelas forças partidárias e pelas pretenciosas organizações de esquerda que não tentam mais cativar os ideais de Abril numa área circunscrita pelos seus interesses. Este sequestro de 25 de Abril passou inclusivamente por uma visão monocromática dos cravos que foram oferecidos aos militares dele, tendo o branco sucumbido perante a voracidade do vermelho da esquerda. Pensava-se nesse dia um Portugal morto, subdesenvolvido de grandes assimetrias e antípodas da democracia. Um ano corrido nas primeiras eleições livres, os portugueses foram massiva e orgulhosamente votar, contribuindo para uma abstenção abaixo dos 10%, valor surreal à luz dos nossos dias. Foi uma completa festa de família em que todos participaram. Os mais pequenos acompanhando pais e avós, como se de mais uma quadra festiva se tratasse. Desta manifestação de responsabilidade cívica dos estudantes eleitores, seriam escolhidos 250 cidadãos, os novos deputados que formaram a Assembleia Constituinte e cujo principal objetivo seria escrever uma nova Constituição para substituir a de 33, do regime de Estado Novo. Era a felicidade e o orgulho popular na nossa pueril democracia. Entre abril de 74 e abril de 75 tomam posse 4 governos provisórios. Tentativas de golpe de Estado, nacionalizações, exílios, polarização ideológica e tumulto partidário marcam o ambiente pós-abril de 74. Mas a Portugal continua marcadamente pobre. As colónias portuguesas encontram-se nesse período num processo de independência. Por interesses de índole económica, da geopolítica internacional e pelas motivações de uma certa esquerda subserviente a desculpe, é mesma que ainda hoje tenta apropriar-se de Abril, não são salvaguardados os interesses dos portugueses nascidos no ultramar, frustrando-os a um certo abandono, existindo inclusivamente quem aconselhasse a tirá-los aos tubarões.
Em 1975, os dias foram cada vez mais tumultuosos. A febre revolucionária, suportada numa liberdade adulterada, que legitimava operários a expulsarem barbaramente das empresas, patrões e gestores, e empossava camponeses de um maléfico direito à ocupação dos terrenos e das herdades, não respeitando a propriedade privada. Em novembro de 75, os putativos detentores da Verdade de Abril, numa tentativa de golpe de inspiração revolucionária marxista, tentou colocar o povo português sob o jugo soviético, num outro regime autoritário em que seria novamente amordaçado e pereceria na miséria. Ramalho e Jaime Neves colocam por fim, em 25 de novembro de 1975, Portugal no caminho da democracia e do desenvolvimento. O 25 de abril jamais fará sentir-se o seu mal de novembro, aquele que muitos tentam diminuir ou apagar, esquecendo-se que a história jamais poderá ser reescrita. Agora que passam 50 anos, os verdadeiros valores de abril deverão ser recordados e transmitidos às gerações vindoras portuguesas, sem máscaras, nem moldados aos interesses instalados de uma esquerda que tem empobrecido e atrasado o nosso país, impedindo o seu caminho num rumo ao progresso. Mas onde estão agora os valores de abril? O Partido Socialista, um dos alicerces da nossa democracia, governou Portugal em 23 dos últimos 29 anos, colocando-o na Europa, na cauda da Europa, relativamente aos restantes países da União Europeia. Foi ultrapassado pelos seus mais recentes elementos, alguns dos quais saídos do miserável contexto da cortina de ferro há pouco mais de 20 anos. No período democrático, conduziu o país a 3 bancas russas. Sim, porque estes factos deverão ser repetidos exaustivamente até que nenhum surto amnésico os consiga remover das nossas memórias. O PS criou o Sistema Nacional de Saúde, mas deixou de definhar por incompetência e por ideologia, como se a integração do negócio privado fosse algo condenável ou ilícito. Onde estão os valores de abril, quando os idosos com baixas reformas, no limiar da pobreza, aguardam meses e anos por uma consulta para o médico de família? Onde estão os valores de abril, quando os jovens optam por emigrar, se pretenderem uma vida melhor, ao invés de apenas sobreviver no país que os viu nascer? Onde estão os valores de abril, quando as forças de autoridade mal pagas, são desrespeitadas, pouco apoiadas e, para exercerem as suas funções, muitas vezes suportam algumas despesas do seu próprio bolso? Como podem garantir a ordem e os direitos das populações? Onde estão os valores de abril, quando o Estado tem cada vez maior peso da economia, potenciando a corrupção e o clientelismo, cada vez mais contados com o Partido Socialista? Onde estão os valores de abril, quando os impostos são cada vez mais elevados, estrangulando a classe média e as empresas, impedindo o crescimento económico? Onde estão os valores de abril, quando em 2015, por ideologia e sucumbindo à sua sede de poder, o Partido Socialista abre as portas da governação a partidos extremistas de esquerda que encerram ou encerraram nas suas fileiras antigos terroristas e criminosos condenados? Onde estão os valores de abril, quando o Partido Socialista abre o arco da governação a esses mesmos partidos, que não são mais do que um rebranding ou uma nova roupagem das forças que espalharam o terror em 75 e nos colocaram à beira da guerra civil? Onde estão os valores de abril, quando o Partido Socialista escancara as portas do país a uma imigração descontrolada, não rastreada, colocando em causa os valores culturais dos portugueses, a sua segurança e a segurança desses mesmos migrantes? Onde estão os valores de abril, quando a Procuradoria-Geral da República é acusada de golpe palaciano para derrubar um governo, esquecendo-se que o gabinete do Primeiro-Ministro Socialista é enquadrada, escondida e levada a maquia de dinheiro? Contudo, o que não podemos é escudar-nos nos valores de abril para catequizarmos as nossas crianças com ideais de uma cultura woke ou de teoria de género, impregnando-os nas nossas escolas e tentando formatar jovens consciências. À luz da nossa Constituição, os pais têm o direito de ver a educação dos seus filhos. Nessa manhã de abril, há 50 anos, a outrora aldeia galega do Ribatejo, vila que tinha o trabalho no seu brasão, acordou também esperançosa no futuro legal. Com a jovem democracia, o Montijo, 50 anos depois, deveria ser ainda mais pujante que o dessa manhã, onde a sua indústria corticeira e a transformação de carnes eram poderosos motores económicos e referências nacionais. Infelizmente, fruto de 27 anos de governação e poder autárquico do Partido Socialista, a nossa cidade e o nosso Conselho não apresentam o desenvolvimento e a qualidade expectáveis. Um partido político e uma família restringiram nestas quase 3 décadas o Montijo a uma terra refém de teias de interesses, clientelismo e nepotismo, vergando um crescimento demográfico pouco pensado e estruturado. O dinheiro público é desbaratado na compra de votos ao invés de emprego na realização de investimentos estruturantes do Conselho. Tentam assim perpetuar-se no governo autárquico, sobrepondo os seus interesses aos monticenses. Onde estão os ideais de abril que os senhores do Partido Socialista, uma vez por ano, aprovam a cravo vermelho ao ponto? O Montijo é hoje uma cidade insegura, em que, apesar da sua extrema condição geográfica, é incapaz de atrair investimento diferenciado com postos de trabalho bem remunerados que exponenciam o seu desenvolvimento.
Os equipamentos públicos na área da saúde e da educação são hoje insuficientes, tendo hoje, e à devida escala, uma oferta menor do que sucedia na década de 80 do século passado. A higiene urbana continua em miragem. O investimento municipal em habitação pública não acontece há 20 anos, quando nos dias de hoje o acesso à habitação se apresenta como um dos grandes problemas. A cerca de 1 ano e meio do final do mandato, tudo nos leva a crer que o Sr. Presidente da Câmara se presta para abandonar o barco, não cumprir a missão que foi confiada pelos montejeiros, e mais uma vez olhando aos seus interesses pessoais. Senhores autarcas do Partido Socialista, os cravos das vossas lapelas murcham e aceitam-vos mal. Esperemos que as eleições autárquicas de 2025 Esperemos que as eleições autárquicas de 2025 voltem a ser uma festa para as famílias e que todos adiram em massa e assado, diminuindo drasticamente a abstenção que está mantida no poder. Perante tudo isto, cumpram-se de uma vez por todas os ideais de Abril. Viva Abril, viva Novembro, viva Portugal!